A nossa aula de hoje apresenta considerações sobre o design de ferramentas para educação baseada na web. Na verdade, na primeira parte eu vou dar exemplos de preocupações que são necessárias tomar sobre como utilizar, como projetar websites para educação. Em seguida, vamos falar de recursos existentes e recursos desejáveis no futuro para dar suporte à educação baseada na web. E vou descrever um modelo que eu chamo de modelo emergente, quer dizer, um modelo que começa a se configurar, que está sendo uma espécie de denominador comum a todos que estão trabalhando na área de ambientes para Web-Based Education. A primeira observação é que é uma área de design totalmente nova e de cursos conduzidos através de redes e, em particular, através da internet. Quer dizer, é novamente chamar a atenção de que trata-se de quase descobrir e dar forma a essa área nova. Há muito pouca teoria formal a respeito dela. Então, eu vou dar uma série de exemplos sobre decisões de design para o projeto de cursos baseados na web. Primeiro, para cada uma delas, vocês vão ver uma referência na web sobre um curso representativo do que eu estou dizendo. O primeiro é que deve haver um equilíbrio entre links e referências para recursos externos e materiais para estudos disponíveis localmente. Quer dizer, definir esse equilíbrio bem, links para outros lugares na web que complementam o que nós estamos dizendo, e links para conteúdo interno é uma arte. O exemplo que é dado nessa URL é basicamente para um curso voltado para dentro, ênfase nas referências locais. Um outro exemplo de decisão de design é até que ponto deve a comunicação e a informação estar integrados no mesmo site do curso. Esse assunto tem sido um assunto de discussão corrente no nosso curso atual, porque algumas pessoas, eu próprio, tenho usado o acesso à lista de fora do ambiente. Então, versus utilizar a lista dentro do ambiente com a possibilidade de registro, etc. Então, o equilíbrio, a flexibilidade do ambiente para atrair o usuário, para fazer toda a atividade dentro do curso, é um requisito de design importante. Uma outra decisão de design é a seguinte: deve-se adotar um estilo de site interativo para aprendizagem, por exemplo, no qual o aprendiz pode interagir com simulações ou outros materiais através de links no site. Por exemplo, se eu ensino engenharia mecânica, já existem formas de eu ter CAD na web. Então eu posso ter esse tipo de, quer dizer, o aluno construir uma peça, ou fazer o design de uma peça às vistas de toda a sala e às vistas do professor. Deve-se introduzir esse tipo de recursos no ambiente? Essa é a pergunta que é a decisão de design que se coloca. Outro exemplo de decisão de design: o material para aprendizagem deve ser estruturado na forma em que o estudante percorre o curso, quer dizer, deve induzir a maneira em que ele segue o curso, como esse curso está fazendo, de certa forma, orientado para aulas, ou deve ser estimulado a percorrê-lo de qualquer forma. Esse nosso curso ainda está mais próximo de um ambiente tradicional, mas esperamos que, à medida que o conteúdo vá sendo introduzido no curso, ele fique atraente no sentido de liberdade completa para como o aluno consome informação. Outro exemplo eu esgotei os exemplos de decisão de design, e agora o que eu vou mencionar são inovações na funcionalidade de cursos na web. O que de mais novo tem acontecido em termos de inovações em cursos na web? O primeiro é exatamente o que eu tinha mencionado anteriormente: a integração de simulações educacionais em cursos baseados na web. Então, esse tipo de recurso é muito precioso, é muito interessante.
O outro é a integração da funcionalidade Newsgroup em cursos na web para comunicação para aprendizagem. É novidade e nós já temos implementado na nossa versão atual de AulaNet. Um outro recurso, uma outra inovação que começa a surgir, novamente aqui eu sempre tenho a URL que exemplifica cada um dos pontos. De forma que depois da aula, cada um pode percorrer link por link, buscando os exemplos. É a integração de jogos e demonstrações em cursos baseados na web. Já começa a aparecer essa inovação. Outra inovação é a integração de tutoriais em cursos baseados na web. Aqui eu cito uma URL que não é nossa, mas esse nosso curso já dispõe de tutoriais sobre a internet, por exemplo, incorporado automaticamente ao curso. Mais inovações. Seria a integração de diferentes itens de teste e mecanismos do tipo dicas selecionadas pelo usuário e respostas independentes de questões. Aqui a gente já começa a introduzir inteligência no ambiente. Alguns desses recursos eram comuns em multimídia interativa baseado em CDs. A questão agora é trazê-los para o ambiente da web. Um outro recurso é a integração de cenários baseados em casos. Aqui, curiosamente, eu não tenho a URL, eu tenho um contato com um pesquisador, o e-mail dele, para quem quiser entrar em contato sobre esse projeto. Ainda na linha de inovações, na funcionalidade, quer dizer, integração dos chamados caminhos de aprendizagem para reforçar as conexões em curso na web com relação ao objetivo de aprendizagem. Isso seria numa direção mais instrutivista, é saber que caminhos o aluno está seguindo para saber como ele está aprendendo, qual é o processo que o aluno está seguindo. Isso também é um recurso que é muito aplicado em CDs multimídia interativos, projetado de forma instrutivista e que pode ser combinado com a liberdade completa que é dada pela web. Mais recursos novos, usos da web para dar suporte a aulas, com apostilas, transparências, vídeos, etc., etc., como é o nosso curso. Finalmente, a ideia de agentes inteligentes orientados ao usuário para busca e monitoramento dos aprendizes à medida que eles efetuam buscas na web. Então, novamente, agentes inteligentes já são um recurso usado em multimídia interativa para a educação. Trata-se de transferir esse tipo de técnica para o ambiente aberto da web. Finalmente, a adição de instrumentação virtual a um curso na web. Por exemplo, o microscópio virtual ou telescópio virtual e por aí vai. Então, nós vimos um conjunto de inovações. Primeiro, um conjunto de exemplos de decisões de design que ocorrem quando se está projetando o curso para a web. Em seguida, um conjunto de coisas novas que estão surgindo para a web. E vamos agora falar sobre ferramentas para aperfeiçoamento de aulas baseadas na web. Novas ferramentas que são desejáveis. Elas não necessariamente existem ainda. A primeira é a ferramenta de anotações. É a ideia de que a gente divide a tela no meio. Eu tenho, por exemplo, a transparência desse curso de um lado, e o aluno faz anotações sobre a transparência do outro lado, e depois isso é automaticamente distribuído para os colegas e guardado numa base de dados para referência posterior, etc. Esse tipo de recurso existe no ambiente chamado Livebook, da Universidade de Waterloo. Ferramentas para apresentação de perguntas. É a ideia de levantar o braço para fazer uma pergunta. No caso de uma aula como essa sendo transmitida ao vivo, como nós fizemos no curso de Sociedade da Informação no ano passado, eu receberia aqui no meu monitor uma pergunta que eu poderia responder na hora ou armazenar mais tarde para respondê-la depois. Guardá-la para respondê-la depois. Uma outra ideia é a ferramenta para preenchimento de lacunas em transparências. Por exemplo, eu poderia estar, ao dar essa aula, na transparência que aparece ao lado, eu poderia deixar algumas lacunas para que o aluno preencha, para depois verificar a aprendizagem
do que foi apresentado. Ferramentas de teste. Como o que nós já temos no AulaNet, o instrutor pode oferecer questões de múltipla escolha durante a aula e obter feedback direto através de resposta dos aprendizes. É fazer o que nós já temos em tempo real e de forma interativa. Outro tipo de ferramenta que vem propondo é a ferramenta de monitoramento. Quer dizer, o instrutor pode mudar para a tela de qualquer aluno no grupo. Esse tipo de tecnologia existe. Eu posso estar presente, ver o desktop de uma outra pessoa, para monitorar diretamente o que o aprendiz está fazendo. E a ideia do ferramenta para contato face a face. O instrutor decidir enviar o conteúdo da sua tela para a tela de um aprendiz, ou vice-versa. Essas duas últimas são bem invasivas e elas requerem bastante prudência na sua utilização. Para vocês terem uma ideia, nós devemos terminar esse semestre fazendo um brainstorm sobre novos requisitos para a AulaNet, estabelecer uma lista de prioridades e partir para uma versão 2 no segundo semestre. Então nós vamos estar considerando essas inovações que eu mencionei, essas ferramentas que eu mencionei e novas ideias que vão surgir nesse meio tempo. Eu mencionei o surgimento de um modelo emergente de ambientes para o web. Vocês vão reconhecer nele uma descrição próxima do AulaNet, mas ele é um pouco mais geral. Tem algumas características que são iguais ao AulaNet, outras não. Mas eu estou antecipando isso porque na próxima aula eu vou me dedicar à comparação da funcionalidade de diferentes ambientes com objetivos semelhantes do AulaNet. Então vamos ver que modelo geral se encontra por trás de todos eles. Ele tem 7 passos, basicamente, esse modelo. O primeiro é criação de conteúdo. Tem a opção 1 em que o professor é especialista em ferramentas para a web, ele faz o seu curso em HTML e carrega esse curso para um ambiente como o AulaNet. A segunda opção, o professor usa um ambiente para desenvolvimento que oculta os detalhes técnicos. É a ênfase dada pelo design de AulaNet, por exemplo. Mesmo para um professor especialista, em muitas situações, vale a pena usar a opção 2, porque reduz grandemente o trabalho de produção. O segundo passo do modelo é o administrador de cursos cria um gabarito, aqui, entre aspas, de curso de acordo com a solicitação do professor. O professor se conecta ao servidor e ele personaliza a interface com o aluno, cria uma homepage do curso, define os componentes desejados e recursos de navegação, inscreve os assistentes e os seus auxiliares, perdão, os assistentes aqui são os auxiliares do professor, e inscreve os alunos. Vocês veem que parte desses passos se aplica ao AulaNet e outras coisas não. Mas eu estou sendo mais geral do que o nosso modelo específico. Terceiro passo desse modelo geral é que é feito o upload do desktop do professor para o site do curso, de diversos tipos de conteúdos. O quarto é que é a interação do administrador com o sistema. O administrador liga seu sistema através de uma senha, a partir de uma máquina ligada à internet, e adiciona e remove cursos do servidor, autoriza a inscrição de alunos, etc. A interação do professor com o sistema, ele se liga ao sistema com a senha, usa dentro do sistema softwares de comunicação como e-mail, newsgroup, etc., chat, atualiza o conteúdo quando é necessário, atribui tarefas aos estudantes, monitora o progresso dos alunos, através de exames e estatísticas sobre o site, etc. Novamente aqui, quase tudo se aplica ao AulaNet, e vocês verão que como esse passo é executado em vários outros ambientes, na aula a seguir. O sexto passo é a interação do estudante com o curso. Ele se liga ao sistema com o nome e uma senha, ele usa os recursos de comunicação, e-mail, newsgroup, e espera-se que ele assimile o conteúdo do curso, progredindo num ritmo próprio
usando referências na web, acompanhando tutoriais, assistindo aulas gravadas, vendo as transparências, etc. Espera-se que ele elabore a sua própria homepage através de um gabarito pré-estabelecido. O sétimo e último passo, característico de modelos gerais de ambientes, é a interação do auxiliar do professor com o curso. Ele se liga ao sistema via nome e senha, tem os recursos de comunicação iguais ao do professor e dos alunos, e corrige exames, atribui notas e apresenta essas notas. E na próxima aula nós discutiremos vários ambientes concretos